Gênesis 2:17. Olha aqui como é confirmado na própria Bíblia. Gênesis 2:17. Diz assim: mas não deves comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando dela comeres, certamente morrerá. Vocês viram? Deus, ele alertou o homem sobre tudo. O que ele fez, ele já sabia, já tinha sido alertado por Deus. Mas, infelizmente, né, na sua falibilidade, o homem, ele sucumbiu, né? Infelizmente, ao desejo do seu coração. Então, ali não tinha um propósito simplesmente proibitivo, porque Deus fala: não deves comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando ela comeres, certamente morrerás. Ela não tinha, essa palavra, ela não tinha um propósito simplesmente proibitivo. Ela visava, sobretudo, testar a capacidade da obediência, como nós acabamos de falar agorinha. A obediência do homem e promover o seu crescimento espiritual e moral. Não estava destinada à destruição. Caiu por sua escolha, desobedeceu a Deus e descobriu que Deus não compactua com o pecado do homem, tá? Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Se você pecou, tem que reconhecer o seu erro, pedir perdão de coração e recomeçar, né? Recomeçar sem errar novamente. Agora nós vamos falar sobre o primeiro indício da queda, né? Um exemplo, Eva, ela foi convencida pelo diabo. Ela teve a ponto assim de aceitar a insinuação de que poderia ser igual a Deus. Então vamos ver aqui em Gênesis 3, verso 6. Então, quando em Gênesis 3, verso 6, diz assim, ó: quando a mulher viu que o fruto da árvore era bom para comer e agradável aos olhos, e também desejável para adquirir sabedoria, ela pegou um pouco e comeu. Ela também deu um pouco ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então, os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Então, eles costuraram folhas de figueira e fizeram coberturas para si. Vocês veem que no verso 6, ela desejou, né? Ó, viu que o fruto da árvore era boa para comer e agradável aos olhos. Ela desejou. E também desejável para adquirir sabedoria. Ela pegou um pouco e comeu, ó. Desejou e tomou. E comeu. Essas práticas, né? Uma atrás da outra no mesmo instante. Ela desejou, ela tomou e ela comeu. E ela também deu um pouco ao marido que estava com ela. E ele comeu. Comeu, automaticamente morreu. Agora vamos ver Gênesis 2, versículo 17. Olha só, eu vou até ler um pouquinho antes para que vocês possam ter um bom entendimento. Vou começar do 15, tá bom? Olha só, o Senhor Deus pegou o homem, o colocou no jardim do Éden para operá-lo e cuidar dele, né? Colocou o homem ali para quê? Com o propósito de cuidar do jardim, tá bom? Então, o Senhor Deus ordenou ao homem: você é livre para comer de qualquer árvore do jardim, mas não deves comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando dela comeres, certamente morrerá. Aí está falando da parte física e espiritual, é a condição do homem após a queda,
tá bom? Então, nós temos duas mortes. É a morte física, né, e a morte espiritual. Por que a morte espiritual? Porque após a sua morte, se você morrer no pecado, você não tem sua morte física. O seu espírito também vai estar morto, porque ele vai ressuscitar para a própria condenação e a morte aonde? No fogo eterno. Então você já tem as duas mortes, seu juízo já está sobre você, tá bom? Do momento que você morre em pecado. Então, essa é a consequência do homem após a queda, tá bom? Nós vamos aqui ver as consequências mais conhecidas, tá bom? Medo e fuga, fica em Gênesis capítulo 3, versículo 10. Tem Gênesis 3, 14 e 15, a maldição da serpente. Em Gênesis 3, 16, a dor multiplicada do parto e submissão ao marido. Gênesis 3, 17 a 18, a maldição da terra. Temos Gênesis 3, 17 a 19, o sofrimento do homem para adquirir alimento. A redução ao pó através da morte física, porque do pó vieste, ao pó retornarás, certo? Gênesis 3, 22, o conhecimento do bem e do mal, a expulsão do Éden, a obstrução do jardim do Éden, a expulsão. Gênesis 3, 24, não ter mais acesso à árvore da vida. O jardim foi guardado, não podiam mais entrar. Romanos 5,12 fala da morte espiritual. Romanos 8, de 7 a 8, fala da perda da semelhança moral com Deus. Ele fica incompatível à vontade de Deus. O homem já não consegue mais obedecer. Ele quer fazer a sua vontade e deixar a vontade de Deus de lado, certo? Em João 8, 34, 34 a 44, diz assim, sobre a existência física reduzida. Em Gênesis 6, versículo 3, fala sobre a corrupção dos poderes do homem, sujeição a enfermidades. Em 2 Coríntios 4, 16 e ainda 18, fala sobre a alma do homem. A alma com o espírito formam o homem interior, mesmo inseparáveis. Há uma diferença entre ambos. A alma orienta a vida do corpo e estabelece o contato com o mundo. O espírito possibilita o relacionamento com Deus. Em Salmos 42, versículo 1 e 2, Lucas 1, 46 e 47. Fala sobre, esse detalhe, tá? Da alma e do espírito, tá bom? Então, hoje nós terminamos, tá bom? Nós terminamos. Se vocês quiserem depois, vocês podem ver essas referências na Bíblia. Nós já falamos aqui o que quer dizer cada versículo, Então, vocês fiquem na paz. Hoje terminamos o estudo de antropologia. Que o Senhor, através do seu Espírito, venha falar profundamente no coração de cada um e que todos fiquem na paz do Senhor. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de poder estar ministrando a Tua Palavra. Continua capacitando, Senhor, cada vez mais Teus servos e que haja discípulos, Senhor, em cada canto do mundo, verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. E que nós possamos, Senhor, estar aptos a fazer a sua vontade, não a nossa vontade. Que o nosso querer, ele possa cair por terra e que venha o teu querer em nossa vida, porque o teu querer é sempre o melhor para nós. Agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.